aos evangelhos do tempo comum, em que vamos meditando em primeiro lugar o evangelho de São Marcos, cuja meditação fizemos na primeira fase do tempo comum, e agora o evangelho de São Mateus, em que nós meditamos especialmente os discursos do Senhor, o primeiro dos quais é o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha começa com o evangelho que teria sido lido ontem, se não tivesse sido a memória de Nossa Senhora Mãe da Igreja, que é o evangelho das bem-aventuranças. Quando Nosso Senhor apresenta essa sucessão de bem-aventuranças, ou seja, de degraus para a felicidade sobrenatural que nos conduzem desde a primeira bem-aventurança, que é a dos pobres em espírito, ou seja, daqueles que se veem e se sabem extremamente carentes de Deus, até a bem-aventurança dos pacíficos, que é a bem-aventurança dos contemplativos, daqueles que atingiram a paz na contemplação. Santo Agostinho, quando comenta no seu famosíssimo comentário do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, fala desses 7 degraus. A 8ª bem-aventurança, segundo ele, seria como que o resumo de todas as anteriores. E o espírito que está pressuposto em todas as anteriores, porque fala, por assim dizer, da porta estreita, da perseguição, da dificuldade, de quem é, digamos assim, salgado, para dizer com outras expressões que aparecem no Novo Testamento, pela tribulação. Jesus está descrevendo o caráter dos seus discípulos, que precisa ser uma reprodução do caráter dele. Ora, e quando ele termina de descrever nas bem-aventuranças essa fisionomia, então ele explica a qualidade dessa fisionomia. O que é? Com que se pode comparar? E ele diz: vós sois o sal da terra. A terra não tem sabor. A terra não tem gosto. A terra não se come. Mas ele diz: vós sois o sal da terra. O que significa que o discípulo precisa ter um sabor diferente daquele que é oriundo da terra. Ele diz: vós sois o sal da terra. Portanto, a nossa vida tem que ter um gosto qualitativamente diferente do gosto de uma vida terrena. Acerca disso, São Paulo diz: buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Buscai as coisas celestes e não as coisas terrestres, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, nós precisamos ter um gosto de sobrenatural. A nossa vida tem que ter um gosto celeste. Os homens precisam provar a nossa vida e sentir gosto do céu. Gosto da vida de Deus. Gosto de Jesus Cristo. Porque Jesus diz: se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos, ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E é isso que acontece quando, ao invés de ter um gosto celeste, os discípulos querem ter um gosto de terra. Um gosto de uma vida natural.
o gosto de uma vida meramente humana, o gosto de uma vida que é idêntica de qualquer outra pessoa deste mundo. Quando nós tomamos o Evangelho e nós damos ao Evangelho um gosto de terra, quando nós materializamos o Evangelho a tal ponto de o esvaziarmos do seu caráter intrinsecamente sobrenatural, ninguém mais liga para ele se torna irrelevante, ele não tem importância mais nenhuma, ele já não pode mais ser considerado como qualitativamente enriquecedor. Parece algo tão óbvio isso, mas não é. Quantas vezes os cristãos quiseram agradar os seus contemporâneos e por isso começaram a adotar um estilo de vida igual ao deles? Quantas vezes os cristãos nos comportamos como pessoas subservientes ao espírito do tempo e lambemos os pés deste mundo para agradá-lo, para lisonjeá-lo. E o que acontece quando os cristãos fazem isso? Quanto mais os cristãos se curvam diante do mundo, mais são maltratados, perseguidos, humilhados, aniquilados, desfeitos. O mundo passa por sobre eles como um trator, porque eles já não têm mais um gosto qualitativamente enriquecedor. Eles têm o mesmo gosto que o mundo tem. E Jesus continua: vós sois a luz do mundo. Então ele apresenta o mundo como se o mundo estivesse sem astros, o mundo na escuridão. Eu me lembro uma vez que teve um blackout há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, e todo mundo tropeçava em qualquer lugar no meio do blackout, porque vários estados ficaram sem energia elétrica, e a escuridão que ficou foi um negócio de furar o olho. Parecia um túnel. Ou seja, não há como ocultar um discípulo. Jesus disse que ele é como uma cidade sobre uma montanha. O Evangelho grita nele. A graça brilha. Jesus diz: não tem como pensar que alguém seja insensato a ponto de acender uma lâmpada e colocar debaixo da mesa. A lâmpada é posta em cima do alqueire. E por isso o discípulo é alguém cujo gosto de Cristo não apenas dá sabor, mas é alguém cuja luz de Cristo ilumina. Então, os homens olham para um discípulo de Cristo e pensam: nossa, eu estou entendendo muita coisa, que profundidade, quanta sabedoria se apreende da sua conduta. É por isso que nós não podemos jamais cair na tentação de querer ser que nem todo mundo. Nós não nascemos para ser assim. O cristão nasceu para trazer algo de novo, algo de diferente, para acrescentar um sabor que o mundo não tem. Por isso que, quanto mais nós somos chamados à radicalidade, mais Deus nos tira da mesmice das coisas terrenas. É por isso que desde sempre os discípulos, eles abandonaram tudo, foram seguindo Cristo por todos os lados, de maneira itinerante. Depois foram pregar o Evangelho com toda a pobreza, ao mesmo tempo com uma vida casta, em completa obediência a Deus, sem nenhuma presunção de lucro ou vantagem terrena. E todos os homens olhavam para aqueles discípulos e viam que eles eram alunos de Jesus, eles eram diferentes.
Eram pessoas que tinham uma luz diferente, eram pessoas cuja vida tinha um gosto diferente. Que Deus nos livre da tentação de sermos como todos os demais. Há uma qualidade diferente em nós, que precisa ser notada, que deve ser percebida. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos, a realmente termos este gosto de evangelho na nossa vida. Então os homens vão olhar para nós e não vão entender muito bem, mas talvez vão admirar. Vão perceber, olha, ele não é como nós, mas a gente aprende com ele muita coisa. Se nós formos bem intencionados, há muita coisa ali para ser aproveitada, que é uma conduta diferente da nossa, e por isso uma conduta que nos instrui, que nos ajuda. Nesse mundo hoje tão marcado por todo tipo de horror, de sentimentos horripilantes, o cristão ele tem que ter a autenticidade, o selo de autenticidade do amor do Evangelho, e por isso marcar todos os lados com a caridade de Jesus Cristo, para que assim os homens percebam de qual raça nós somos, da raça de Jesus Cristo.